O sentir do Espírito Santo não é só na igreja, irmãos. Na minha vida, começou assim. Muitas vezes, eu sentia que algo pedia para mim fazer tal coisa, acertar alguma coisa aqui na terra, perdoar alguém, fazer alguma coisa aqui na terra. E no começo eu pegava e obedecia, porque eu estava começando a minha vida com Cristo. Aí eu começava a obedecer e fazer e a organizar a minha vida aqui na terra. E sem saber que era o Espírito Santo. Depois de uma experiência mais forte que eu tive com o Espírito Santo, foi quando minha mãe ficou muito doente. E quando ela ficou doente, ela estava com uma doença terrível. E naquela noite, o médico disse assim, que fez aquela cara, disse que, tipo, não tem mais jeito. Aí, naquela noite, eu fui para casa dormir, para voltar no outro dia no hospital. E naquela noite, eu cheguei na casa da minha mãe, joelhei, chorava como criança, chorava, e orava, e falava com Deus, alto, gritando, sem esperar que ele ia se manifestar, sem esperar que o Espírito Santo ia se manifestar. E de repente, algo chegou e falou assim pra mim, veio uma voz e falou assim, calma. Aí quando aquela voz falou calma, eu olhei em volta pra ver se tinha alguém, eu assustei. E não vi ninguém. E de repente veio novamente e disse assim, eu vou cuidar da sua mãe. Aí eu olhei novamente, olhava, assustado, e o choro tinha cessado. Aí novamente a voz, o Espírito Santo disse assim, vá dormir. Aí eu parei, não questionei, não perguntei, e nisso eu lembro que eu fui pra cama, dormi. E quando eu voltei no hospital, o médico deu uma notícia boa sobre minha mãe. Ele disse que estava tudo bem. Ele disse que não ia precisar fazer outra cirurgia, porque se fizesse outra cirurgia, minha mãe podia morrer. Aí eu vi que naquela hora foi o Espírito Santo. E mesmo o Espírito Santo falando comigo, eu estava passando no momento, no começo da minha vida com Cristo, eu tinha muita raiva. Eu era uma pessoa assim, muito nervosa. E mesmo assim o Espírito Santo falou comigo. O que eu quero dizer para vocês é que não precisa estar na igreja, não precisa estar puro, não precisa o Espírito Santo estar falando com vocês. Entende? Precisa a gente estar orando de sinceridade, sabe? Que cada um ele vai agir de uma maneira. Não é só na igreja, ele age em qualquer lugar. Depois no próximo vídeo eu vou estar contando outra experiência que eu tive com o Espírito Santo.